Gravando. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do dia 26 de março de 2025. Então, já anunciando que será retirado de pauta um dos processos que foram pautados hoje. Então, será retirado de pauta o auto de infração 5024-532 da Chef Stock Comércio de Equipamentos, relatoria do Dr. Rubens. Então, esse aqui já retorna, devolve para o relator, né, Rubens? Ou para a agenda? Para o relator? Pode Para o ser? relator, por favor. Para o relator. Então, ok. Já devolvendo, então, para o relator. Acho que já está. Sim, então já está devolvido para o relator. E nós vamos, então, iniciar, temos sustentações orais, né, hoje. O primeiro da pauta, então, que é de minha relatoria, é o caso da Smart Pharma Eireli, que é o auto 4136 960. Então, temos sustentação oral. Eu sou a relatora, eu só vou aqui pedir uns minutinhos, que eu vou aqui registrar. Então, temos a sustentação oral, né? Então, vou gravar a sustentação oral do doutor Carlos, né? Doutor Carlos Henrique, está aqui presente. Eu vou ler o relatório, talvez não seja necessária a sustentação oral, mas o patrono fica, né, à vontade. Eu vou só fazer aqui o relato, porque esse caso, então, é um recurso ordinário do contribuinte. A infração é uma infração de falta de pagamento do imposto por guia de recolhimentos especiais, referente a operações interestaduais com mercadorias sujeitas à retenção antecipada do imposto, nos termos do artigo 313-A, inciso 2 do regulamento, e na forma prevista do artigo 426-A também do regulamento. O imposto, então, está sendo cobrado, então seria o ICMS-ST, devido por recolhimento antecipado. Eu vou fazer um breve relato da situação, porque já teve algumas diligências e a minha proposta é a conversão do julgamento em diligência, né? Então, no recurso ordinário, a autuada alega que o fisco não teria classificado corretamente os medicamentos nas categorias referência, genérico, similar, outros, e depois em positiva, negativa ou neutra. Então, as tabelas que serviriam de base para os cálculos seriam publicadas no site da Anvisa, estariam, né, publicadas, e teria juntado tabela referente a janeiro de 2016. Então, a base de cálculo teria sido apurada de forma equivocada e os erros estariam apontados na tabela anexa ao recurso. Os medicamentos, as folhas 542, teriam sido classificados erroneamente pelo fisco. O fisco não teria considerado o preço máximo ao consumidor para os produtos que relaciona no documento 4. Então, também os documentos 5 a 11 relacionariam erros causados pela ausência de consideração do PMC. A alíquota interestadual estaria incorreta no cálculo da nota fiscal, aqui específica, né, 400,
19186, o PMC do produto micofenolato de mufetila estaria incorreto nas notas fiscais também aqui mencionadas, né? Então, teve o julgamento do recurso de folhas 793 a 798, e a sétima Câmara Julgadora converteu, então, anteriormente já o julgamento em diligência para que fosse atendido o princípio do contraditório. Então, aqui eu trouxe o texto, né, dessa conversão do julgamento em diligência para que a autuada, então, né, em razão da correção da tabela que tinha sido feita pelo AFR, autuante, então, e pelo princípio do contraditório, então foi convertido em diligência para a autuada, né? Para que a autuada apresentasse, então, as correções das classificações dos medicamentos, as tabelas utilizadas. Então, aqui uma série de pedidos, né, pedidos de esclarecimento e de documentos pela Câmara para a autuada. Então, os autos foram encaminhados para a autuada, conforme folhas 800 a 7006. Né? Então, foram os documentos apresentados. A autuada juntou lista de preços de medicamentos, preços de fábricas e máximos ao consumidor, das folhas 5.607 a 7.106, apresentou também listas contendo os preços máximos de medicamentos do princípio ativo. O delegado regional tributário apenas se manifestou apontando que foi atendida a diligência, né? Aqui ainda é o relatório, ainda não passei ao voto, mas agora, então, eu dou a palavra ao patrono, né, doutor Carlos, mas dizendo que eu posso continuar, porque, mas se o senhor quiser se pronunciar, né, a palavra fica aberta, porque foi até um pedido da representação fiscal, então, juntando o relatório já com o voto, né, a representação fiscal, em seu parecer sobre essa diligência da Câmara, aponta que, tendo em vista que a sétima Câmara converteu o julgamento de diligência, prestigiando a verdade material, então foram juntadas as provas, né, essas novas provas, todos esses documentos, até folha 7.106, né? Então, foi proposta pela representação fiscal a conversão do julgamento em diligência. Não o julgamento de diligência, seria, na verdade, o retorno dos autos. Eu até registrei aqui conversão de julgamento de diligência, mas equivocadamente. É o retorno dos autos para a nova decisão pela Câmara Julgadora, tendo em vista essas novas provas e para não ser uma supressão de instância. Eu registrei como julgamento. Mas a palavra está aberta ao doutor Carlos, né? E depois passamos aqui. Se o doutor Carlos quiser fazer a sustentação oral, a palavra fica aberta. Pois não, doutor Carlos. Bom dia, ilustre juíza relatora Maria do Rosário. Eu não me oponho, excelência, à solicitação do representante fiscal, no sentido de que haja retorno dos autos à Câmara Julgadora, tendo em vista essas novas provas que foram anexadas, né, na segunda instância. Então, não me oponho a isso. Na minha sustentação, na verdade, eu iria insistir na nulidade do auto de infração, né? Mas aí deixa eu levar do critério de Vossa Excelência se devo seguir nesse sentido ou então acatando a sugestão do retorno, né, da análise das provas. Então, as palavras o debate estão abertos. A representação fiscal quer se pronunciar. Estou vendo aqui, seria o retorno para complemento. Estou vendo aqui para o registro, né? Então, na verdade, senhora presidente, o que eu gostaria de comentar é que quando a gente analisa o voto em que houve a conversão do julgamento de diligência para a autuada verificar esses códigos, né, se houve algum erro, tal, efetuar as correções, a gente observa que o voto está assim escrito. Após encaminhar a diligência
após a diligência feita pela autuada, o juiz coloca o seguinte: após encaminhar a diligência ao AFRE, né, auditor fiscal autuante, para que possa manifestar-se sobre possíveis erros apontados. Então, eu acho que nesse sentido, eu concordo com o voto da doutora no sentido de não suprimir a instância e voltar para a primeira instância para que seja julgado com todas as informações corretas. Mas eu gostaria que houvesse, como a autuada falou, eu gostaria que houvesse a manifestação também do autor do feito para que aí sim tudo fosse para a primeira instância. Então, eu acho que deveria ser primeiro convertido em diligência para o autor do feito e depois, quando voltar para esta Câmara, aí sim a gente mandaria para a primeira instância. Entendeu? Esse é o Sim, nosso estou posicionamento. vendo, porque passou pelo delegado, né? Então, o delegado não falou, eu Teve acho que ele encaminhou, foi né? esse ponto, né? Eu Então, até coloquei aqui, o delegado se manifestou às folhas 7.107, apontando ter sido atendida a diligência, né? Foi mas não esse foi, né? ponto. Eu acho que a Então, Câmara pode posso aqui sanear esse alternar, problema, né? sem problemas. Eu também achei, porque ele só disse que foi atendida a diligência, só disse isso, né? Mas eu até concordo, teria que ter passado, mas teve o delegado, vamos dizer, supriu isso, né? Teve essa manifestação. Adolfo, quer falar? Porque aqui, eu não sei se aí seria a conversão em diligência. Pois não, Adolfo. Ou eu coloquei como Eu, retorno dos autos. eu entendo a posição do Pedro e acho que tem total sentido. Só não sei se a gente pode baixar a diligência mandando o fiscal falar para depois julgar, porque se a gente está anulando da defesa a julgamento, eu acho que essa deliberação cabe ao delegado de primeira instância, ao julgador de primeira instância, melhor dizendo. Não, Não sei não. se porque Não, a gente não ele está está julgando. na condição de rejulgador, ele tem que deliberar se vai ouvir ou não. Não sei o que vocês Adolfo, acham. o que o Pedro está pedindo é que a gente faça uma conversão de diligência apenas para o fiscal se manifestar. Depois volta aqui para essa Câmara e depois a gente Tá. manda para julgamento de primeira instância. Exatamente. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Ou a presidente manda o processo de volta para a primeira instância, sugerindo que o julgador de primeira instância faça a diligência, como algo assim. É isso que eu pensei. Acho que o Bois colocou bem, não dá para fazer os dois. Mas aí, se o fiscal falar e voltar para cá, não vai dar uma supressão de instância? Não, aí depois a gente manda. Aí depois a gente segue o voto da doutora Rosário e manda tudo com o saneamento, ou seja, falou o contribuinte, falou o fisco, aí manda para a primeira instância para não suprimir. E Entendeu? essa sugestão do Rubens, achei que foi boa. Eu acho que seria para o retorno para a primeira instância, sugerindo, como o Rubens disse, sugerindo que retorne para o fiscal, porque nós vamos já mandar para o fiscal, eu acho que não seria o caso. Depois vem para cá. Aí, se não estão mais na Câmara, não sei, né? Assim, se Então, é mas aí o outra, que né? Esse acontece? é o Essa ponto. Câmara agora está julgando o retorno É. de diligência. Então, essa Câmara está verificando que a diligência não foi cumprida a contento. Que o voto anteriormente mandava que fosse para o autor do feito se manifestar após a autuada. Então, como ele não se manifestou, essa Câmara faz o saneamento e depois, então, com as duas informações, aí retorna para a primeira instância. Mas, de qualquer forma, eu entendo a sua posição, né? Mas o delegado, ele se manifestou. Pois não, Flávio? Eu acompanho a presidente com anulação e se colocar a sugestão de ouvir o autor do feito, muito que bem. E como a presidente falou, o delegado se manifestou. Então, acho que essa parte foi suprida. Pode até colocar que é sugestão que seja ouvido o autor do feito, mas acho que foi bem colocado no voto. Eu estou acompanhando. Porque senão, como se ele não tivesse dito nada, ele disse que estava cumprida a diligência. Então, No mas caso. é que a Câmara faz o devido saneamento, né? Ele se equivocou, ou mandou e não mandou, enfim. Eu acho que a Câmara faz esse saneamento. E aí é questão de nulidade. Se a Câmara anterior mandou se manifestar e não houve a manifestação, é questão de nulidade. Então, para mim é muito claro isso.
Agora, se for decidido dessa forma, eu faço uma manifestação nesse sentido. E aí, com todo respeito, senhora presidente, não seria conversão de julgamento em diligência, eu entendo que Não, seria complementação de Não, julgado, né? é isso, eu já estou aqui alterando. Eu botei conversão de julgamento, mas não é. Retorno dos autos para que nova decisão seja proferida. Mas aí seria nulidade mesmo, né? Que não há pedido de nulidade, na verdade, é complemento, né? Isso. Então, a minha sugestão é que retorne para a fase defesa, a fim de que nova decisão seja proferida, sugerindo, seria essa proposta até do Rubens, sugerindo que seja encaminhado para o AFR se manifestar. Eu acho que essa é a minha posição. Eu vou aqui fazer esse acréscimo, tá? Aí vocês fiquem à vontade também em pedir preferência, em alterar, tá? Eu vou aqui fazer esse acréscimo. Pedro, eu já abri aqui, concedi a sua preferência. Eu já estou aqui também terminando, eu fiz. Eu Só estou tinha fazendo agora. fechado, eu só tinha Uhum. também fechado aqui. Agora, então, ficou assim, né? Só para no final, né? Diante do exposto, entendo pelo retorno dos autos para a fase defesa, a fim de que nova decisão monocrática seja proferida, vírgula, e foi o que eu acrescentei, sugerindo que sejam encaminhados os autos para o AFR autuante, a fim de que se manifeste sobre as provas, documentos juntados, né, entre parênteses, pela autuada, as folhas 800 a 7.106. Então, na ementa ficou igual, retorno dos autos para a fase de defesa para que nova decisão seja proferida. Então, essa é a minha proposta. Agora, aqui, retorno para complemento de julgado, para a fase defesa. Então, aqui é a minha proposta, meu voto. E está aberta aí os debates.
estão abertos. Se alguém Doutora, quiser se manifestar. doutora, seria impossível incluir a menção ao delegado que disse que a diligência foi cumprida a contento? A diligência não isso já foi cumprida a está. contento, doutor, Não. com todo respeito. A diligência não foi cumprida a contento. O doutor Desculpa, Pedro a parte vai se autuada, manifestar. ela cumpriu exatamente o que foi solicitado, juntou a íntegra dos documentos solicitados. Isso não é cumprimento por parte da... Doutor Carlos, não, isso está registrado no voto. E teve a manifestação do delegado, isso está registrado no voto. Então, o doutor Pedro vai fazer uma manifestação agora, ele está escrevendo, e as palavras, então, os debates estão abertos para os outros juízes, demais juízes, se quiserem falar alguma coisa, mas isso está registrado. Obrigado, doutor. Tá? Obrigado. Eu acompanho sem comentários. Também acompanho. Me acompanha. Eu já estou colocando aqui, senhora presidente. Já coloquei, os senhores podem acompanhar, eu vou proceder à leitura, então. Então, com todo respeito ao voto da ilustre juíza da relatora, o voto original da diligência assim determinou. Então, fala da correção da tabela, manda para o autor do feito e tal, e depois item 19. Após encaminhar a diligência ao AFRE autuante para que possa manifestar-se sobre possíveis erros apontados, após encaminhar a diligência ao AFRE autuante para que possa manifestar-se sobre possíveis erros apontados, né? Então, assim, de claridade solar que a diligência anterior não foi devidamente cumprida, pois o autor do feito não se manifestou após a autuada, como determinado. Uma vez que esta Câmara está julgando este retorno de diligência, cabe neste momento o saneamento do processo e uma nova conversão em diligência para a referida manifestação, antes do envio dos autos à primeira instância, sob pena de se ferir o princípio do contraditório, com notória nulidade. Este é o nosso parecer, senhora presidente. Obrigado. Ok, doutor Pedro, obrigada pela manifestação. Então, eu acho válido isso estar registrado, né, na sua manifestação, porque o órgão julgador de primeira instância pode observar isso, né? Fica essa observação para que o órgão julgador verifique. Mas eu mantenho aqui essa posição de que retorno para complemento julgado para a fase de defesa, a fim de que a decisão monocrática, então, o órgão julgador de primeira instância faça esse envio, como nós estamos sugerindo também, né? Até o voto está sendo sugerido. Então, essa observação eu acho bem válida para a primeira instância enviar. Essa é meu pensamento, a minha posição, mas os debates ainda estão abertos. Se alguém quiser se manifestar, podemos encerrar, então. Então, vamos passar o voto. Vamos passar a verificação do quórum, então, encerrando os debates. Verificando o quórum.
Iniciando a votação. Então, encerrando a votação. Então, doutor Carlos, foi unânime que será o retorno do processo para complemento para a fase de defesa. Então, a primeira instância vai observar e sanear essas nulidades que possam existir, até registrada a manifestação da representação fiscal também. Muito obrigada pela sua presença, participação. E o representante, então, depois pode acompanhar pelo YouTube, tá? E voltará numa outra oportunidade. Obrigado, doutora. Eu me despeço. Um bom dia. Bom dia. Então, encerrado o caso, tem que finalizar aqui. Encerrado o julgamento da Smart Pharma. E agora, então, vamos passar para o segundo caso da pauta, que são pré-moldados Protendit, o auto 4152-560. Doutor Rubens é o relator. Temos presente o... não tem, né? Espera aí, deixa eu ver. Agro, Smart, espera aí. Tem, doutor Ricardo. Doutor Ricardo é o advogado do... Isso mesmo. Sim, estava aqui confundindo. Então, é um recurso de ofício. Doutor Rubens aqui iniciando os debates. Obrigado, presidente. Um minutinho só. Sem problemas. Eu vou pedir um tempinho que eu esqueci de subir o voto aqui. Deixa eu só subir o voto. Um minutinho só. Sem problemas. Tem que fazer uma emenda meio a jato aqui. Eu com o áudio fechado. Rubens, se você achar conveniente, passamos então para o caso da água. Eu acho que melhor, não atrasa a sessão. Tá. Eu só vou registrar então, aí o voto passamos para o caso da agro. Melhor. Tá bom, ok. Tá? Pode ser? Tá bem. Então temos mais uma sustentação oral. A doutora Laudiceia está presente, né? Então, vamos para o seu caso, doutora Laudiceia. É o auto de infração 5036997, Indústria Agroquímica, Braido. O relator é o doutor Flávio. Então, doutor Flávio, para o seu relato. E vou gravar aqui a sustentação oral da doutora Laudiceia. Bom dia. Vamos passar a leitura do relato. Por face da empresa autuada, foi lavrado a ponto da infração abaixo descrita, que é emissão do documento fiscal, conseguirão declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, tá? Por causa de constatação de nulidade de inscrição, PCN. A autuada apresentou defesa, juntando documentos, o jogador singular manteve o auto de infração, firme no argumento de que a autuada não trouxe todas as provas viáveis para demonstrar a efetividade das operações saídas. A autuada apresentou um recurso ordinário, o físico apresentou contrarrazões. Tá? Esse é o breve relato. De qualquer forma, eu já adianto que eu estou acolhendo um pedido de nulidade da decisão recorrida por não enfrentar um tema relevante. Aí, não sei se, tal como no caso anterior, eu passo a leitura do voto e aí, se for o caso, a gente tem a sustentação oral ou não. Sim. Então, vamos abrir a palavra para a doutora Laudiceia. Doutora Laudiceia, a senhora tem o seu tempo de sustentação oral, obviamente, mas o doutor Flávio já antecipou, mas lhe é dada a palavra para se pronunciar, ou podemos passar aí para os debates com a Câmara, né? Também não sabemos se a Câmara vai acompanhar, mas a palavra é da doutora Laudiceia.
Bom dia, doutor Flávio. Bom dia para os demais jogadores. Na verdade, o ponto forte da sustentação oral é também no sentido da nulidade da decisão da DTJ, né? Vou tentar ser o mais breve possível aqui, em questão da eventualidade dos debates não seguirem nessa linha. A impugnação, na primeira instância, ela trouxe a preliminar de nulidade do auto pela indevida quebra do diferimento. E o ponto, a argumentação aqui é a dupla cobrança do mesmo fato gerador. Então, foi demonstrado que as operações, elas efetivamente ocorreram, né? A empresa adquirente estava regular no momento das operações e houve a comprovação da realização das transações com o valor de venda a preço de mercado e o recebimento da contraprestação pela recorrente. Mas a DTJ, ela não analisou essa preliminar de nulidade, simplesmente pontuando que deveriam ter sido juntados outros documentos para comprovar a boa-fé e a concretização dessas operações. E a minha preliminar aqui de nulidade da decisão da DTJ, ela vai exatamente nesse ponto, a nulidade da decisão, porque ela não explica quais seriam, por que os documentos apresentados, eles não seriam suficientes para comprovar a boa-fé e a realização das operações. Aliás, a decisão da DTJ, ela afirma que os comprovantes que foram juntados de pagamento, eles coincidem com os valores das notas fiscais apresentadas, mas, contraditoriamente, ela conclui que não poderia relacionar esses pagamentos às operações autuadas, né? Então, deixar de considerar esses documentos regulares e deixar de fundamentar o porquê que eles foram desconsiderados impõe à decisão recorrida o status de decisão nula, né? Sob pena da gente interpretar aí ofensa aos princípios do contraditório e da defesa plena da recorrente. No mérito aqui do recurso, eu só vou falar bem rapidamente, nós estamos falando da emissão de notas fiscais sem o destaque do ICMS, com base no diferimento. As operações da recorrente são de venda de sebo e outros subprodutos de matança do gado para fins industriais. Então, ela se socorre do artigo 383 do regimento do ICMS, e por isso o diferimento. Foi demonstrada a boa-fé da recorrente na realização dessas operações, mesmo que o adquirente, então, tenha sido posteriormente declarado inidôneo para as operações, ela não pode, esse fato não pode refletir na autuação da recorrente, sob pena de afronta ao 509, a súmula 509 do STJ. E aí, por isso, a decisão deveria ter sido cancelada a autuação pela DTJ, né? E aí a minha preliminar forte aqui do recurso quanto à nulidade dessa decisão. Por fim, eu só vou pontuar aqui que o recurso ordinário, ele também enfrenta o valor da multa imposta no auto, tá? Nós pugnamos pela redução, em atenção também ao entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, que a multa não deve ultrapassar 100% do tributo exigido. Rápidas as razões aqui, eu agradeço a atenção dos julgadores e eu encerro a sustentação oral para passarmos para os debates. Obrigada, doutora Laodiceia. Então, Flávio, por favor, com a palavra para o seu voto. Obrigado pela sustentação oral. Bom, passar ao voto. A acusação versa sobre emissão de nota fiscal para destinatária que teve sua inscrição declarada nula por simulação de existência do estabelecimento. Foi cobrado o ICMS em face da interrupção do diferimento do sebo prevista no artigo 4283 do regulamento. A autuada aduz que o julgador não analisou o item, nulidade do AIN, irregularidade na interrupção do diferimento e duplicidade da cobrança. Segundo a autuada, tal omissão acarreta nulidade à decisão. Verificando a impugnação, verifico que as folhas tais ao tópico de defesa com esse tema. É certo que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações de defesa, quando já encontrou motivo para fundamentar sua decisão. Nesse sentido, tem a jurisprudência do STJ. De outro lado, esse tribunal tem decidido
que a nulidade, quando a decisão deixa de analisar argumento relevante da parte que pode conduzir à nulidade do lançamento. Cito alguns processos desse tribunal. Entendo que a alegação de duplicidade de cobrança do imposto pela quebra de diferimento é argumento relevante e autônomo em relação à comprovação da efetividade das operações e boa-fé, e deveria ser tratado pela decisão recorrida. Estou disposto, eu conheço, dou provimento ao apelo ordinário para decretar a nulidade da decisão recorrida. Eu voto. Obrigada, Flávio. Então, os debates são abertos. Representação fiscal, para falar. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu também acompanho o doutor Flávio, relator. Eu acompanho. Acompanho também. Então, podemos encerrar os debates, passar para a verificação do quórum e a votação. Desculpa, está faltando. Está faltando o registro. Claro. Eu estou registrando, presidente, um minutinho. Tá, desculpa, eu já estava aqui encerrando. Doutora Laudicea, acho que o áudio está aberto. O áudio está aberto. Perdão, é que eu estou num coworking. Registrado, presidente. Obrigada, Flávia. Então, encerrando os debates e iniciando a verificação do quórum. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, doutora Laudicea, então, nesse caso da agroquímica, foi unânime, então, a nulidade da decisão anterior, então, retorna para a fase defesa. Esse é o resultado, tá? A senhora vai acompanhando, então, agradecemos a presença. Eu que agradeço a atenção. Bom dia. Obrigada, agradeço especialmente porque foi a primeira sustentação oral que eu fiz, então, agradeço muito essa Câmara e gostei bastante, achei bem interessante trabalhar aqui no TIT, tanto na tese quanto na sustentação. Obrigada, bom dia de trabalho para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, abraço. Obrigado, doutora, bom dia. Então, Rubens, o caso da pré-moldados, é possível passar para ele? Está sem áudio. Hoje está de... Mas vai, vamos lá. É um recurso de ofício, tá bom? A acusação, deixa eu ver o resumo dela aqui. É de falta de estorno de crédito de CMS em face de uma suposta inocorrência de saída tributada no período. Vai ter explicação nesse? Sim, é o doutor Ricardo. Desculpe aqui que a gente ia iniciar. Então, Sim. É o recurso de ofício, eu tinha já iniciado anteriormente. Tem o doutor Ricardo, está presente, está nos ouvindo, né, doutor Ricardo? Então, eu vou gravar aqui sustentação realizada. E... Então, é da Cefaz, tem que botar o nome do Pedro. É um caso, assim, precisa dar certa atenção, né? O auto, ele é complicado, porque o autuado, ele fabrica e também comercializa elementos de construção pré-moldados, né? A maioria das saídas não são tributadas, algumas são. E o fiscal, então, pretende que haja um estorno dos créditos em face de saída posterior não tributada, tá?
Só que no decorrer aqui da acusação fiscal, a coisa se complica um pouco, e eu vou deixar então aí a cargo do doutor Ricardo expor aí com mais detalhes. Então, doutor Ricardo, com a palavra, já gravei a sustentação oral, na verdade, do doutor Pedro, né, que é recurso de ofício, mas com a palavra, doutor Ricardo. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente sustentando perante essa Câmara. Dr. Rubens, cumprimento o relator. Pois bem, a empresa ela é dedicada à fabricação e comercialização de estruturas pré-moldadas de construção. Tá? Em função disso, parte das suas operações estão albergadas pela não incidência do imposto, porque são consideradas prestação de serviço. Tá? Situação essa que foi reconhecida, inclusive, pelo Poder Judiciário com uma decisão transitada em julgado. Então, todas as vezes que ela fabrica peças pré-moldadas de acordo com um projeto específico, isso é considerado uma prestação de serviço e não uma comercialização. Porém, algumas das operações são operações de venda de estacas, ou seja, produtos de prateleira, em que ela reconhece que não são feitas sob encomenda do dono da obra, e sim são peças pré-fabricadas que são simplesmente comercializadas aos clientes. E sobre essa parte das suas operações, faz incidir o ICMS. Como ela não tem condições de prever qual tipo de saída que ela vai dar nos seus produtos, se tributada ou não tributada, a empresa sempre apropriou os créditos de ICMS, e à medida que dá saída não tributada às suas peças, ela faz o correspondente estorno dos créditos, assim como manda a decisão normativa CAT, que trata da apropriação de créditos. Pois bem, o fiscal lá atrás, ele partiu de uma premissa de que todas as operações da autuada não estavam sujeitas à incidência do imposto. E, portanto, exigiu o estorno da totalidade dos créditos do ICMS e lavrou o auto de infração, exigindo o estorno da totalidade, cobrando o imposto reflexo desse estorno. Na sua defesa, a empresa demonstrou que parte das suas operações estão, sim, sujeitas à incidência do ICMS e que, portanto, o estorno não poderia nunca ser integral. E, além disso, ela demonstrou que não poderia ser sujeita à cobrança do imposto reflexo, porque se o próprio fiscal fala que as suas atividades não estavam no campo de incidência do imposto, ele não poderia cobrar o imposto reflexo sob pena de cobrar imposto de uma empresa que não comercializa bens, certo? No julgamento da defesa, a primeira instância administrativa reconheceu a nulidade do auto de infração. Porque, de fato, a empresa não exerce 100% das operações não tributadas, ou seja, ela tem uma operação mista, e entendeu também que o auto de infração não trouxe elementos suficientes para comprovar a tese de que deveria haver o estorno integral dos créditos. O processo subiu para o TIT com recurso de ofício. No primeiro julgamento, o Dr. Rubens, relator, negou o provimento ao recurso de ofício, ou seja, reconheceu que, de fato, o auto de infração era completamente nulo, porque não havia elementos suficientes para demonstrar que a empresa exercia 100% das atividades não tributadas. Pelo contrário, ele reconheceu no voto que a empresa exerce uma atividade mista, ou seja, parte sujeita a não incidência e parte sujeita ao imposto, e entendeu que o trabalho do fiscal não poderia ser aproveitado porque era indevida a glosa e o estorno da totalidade dos créditos. Foi aberta a divergência, os demais julgadores entenderam por bem converter o julgamento em diligência para que o fiscal apontasse de forma detalhada quais são as operações objetos de incidência do imposto e quais operações que não incidem o imposto, para avaliar se deveria ser mantido o auto de infração na forma como ele foi lançado. Foi aberta a diligência, a empresa apresentou nos autos as planilhas e notas de todas as operações tributadas e de todas as operações não tributadas no período. O fiscal, analisando essa documentação, ele reconhece que houve um erro na autuação, e aqui eu vou citar aqui as próprias palavras do fiscal,
ele fala o seguinte: melhor evoluindo o meu raciocínio, posso ver com mais clareza que, se houve algum erro cometido pelo fisco neste trabalho, devo admitir dois. O de não apresentar o trabalho inicial com explicações óbvias sobre elaboração do demonstrativo, ou seja, ele reconhece que não houve demonstração detalhada, e o de não ter glosado os créditos referentes à coluna H. Ou seja, o próprio agente fiscal, aqui no parecer da diligência, está reconhecendo que autuou o valor errado. Ele autuou os valores do crédito não estornados, quando deveria supostamente glosar os créditos dessa coluna H apresentada no demonstrativo. Pois bem, do trabalho da diligência, pelos documentos apresentados pelo autuado, é possível notar que houve, em cada um dos períodos de apuração, o estorno dos correspondentes créditos, inclusive em valor superior ao valor equivalente às saídas não tributadas. Ou seja, o estorno que o fiscal aponta que deveria ser feito, foi feito nas dias pela empresa em valores até superiores. E o fiscal entendeu que não haveria diferença de estorno a ser feita, mas que a empresa não poderia carregar o saldo de crédito mês a mês para os períodos subsequentes. E na manifestação intimada a se manifestar sobre isso, nós pontuamos o seguinte: primeiro, que não há diferença de estorno a ser feita, a empresa já estornou todos os créditos nos demonstrativos juntados aos autos e nas próprias dias, em valores superiores aos valores relativos às saídas não tributadas. E o valor que o fisco agora, que o agente fiscal agora está autuando, não guarda nenhuma relação com o estorno de crédito, não tem nada a ver com os valores que foram originalmente objeto do auto de infração, e ele só está autuando a diferença dos créditos mantidos de um período para o outro na apuração. E essa autuação, com devido respeito aqui ao agente fiscal, ela não guarda nenhum fundamento legal, não tem nenhum respaldo legal. Quando a empresa está sujeita ao regime misto e tem que efetuar estornos de crédito, o saldo não estornado ele tem que ser carregado para os períodos subsequentes. E eles têm que ser estornados à medida que forem feitas as saídas não tributadas, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da não cumulatividade, de perder esses créditos. Até porque, quando a empresa compra um insumo e aproveita o crédito na entrada daquele insumo, ela só vai saber se aquele produto vai ser tributado ou não na saída quando ela finalizar o seu processo industrial, que muitas vezes demora mais que um período de apuração. De 1, 2, 3, 4 meses, ou até mais. Então, ela só vai fazer o correspondente estorno quando ela der a saída não tributada, assim como manda a lei e como manda a decisão normativa. Então, de tudo isso, percebe-se que o agente fiscal tentou corrigir um auto de infração, lavrando uma autuação completamente nova, com fundamentos novos, sem aproveitar qualquer item do trabalho inicialmente feito, para tentar justificar um erro grave que foi cometido na autuação. Tá? Então, eu pedi licença para fazer essa nova sustentação, para chamar a atenção desse ponto, e dizer que os valores lançados agora pelo fiscal, pelo agente fiscal, são completamente indevidos, violam absolutamente o princípio da não cumulatividade, desconsideram a regra de transportar, de transporte do saldo credor de crédito para os períodos subsequentes. Enfim, é uma completa nulidade que foi incorrida pelo agente fiscal aqui nesse auto de infração. Então, nós estamos pugnando aqui pela manutenção da decisão de primeira instância e do voto vencido do Dr. Rubens, feito no julgamento inicial do recurso de ofício, para que seja mantido o decreto de nulidade desse auto de infração por ser totalmente imprestável, com devido respeito. Obrigada, doutor Ricardo. Então, com a palavra, Rubens. Senhora presidente, bom, duas coisas. Primeiro, acabou a energia elétrica aqui, todas estou vendo que escureceu aí. Mas a minha internet, ela tem um no-break, então... tem a bateria também. O mínimo que eu continuo. O meu outro visor foi embora
né, não está funcionando. E eu preciso fazer uma pequena edição no voto para mencionar a diligência, que eu confesso que o voto ainda é o mesmo do voto anterior. Ontem, normalmente eu revejo todos os votos anteriores na sessão, mas ontem aconteceu uma situação que eu não pude fazer isso. Por isso que o primeiro eu tive que pedir para te tirar de pauta, e esse aqui eu solicito, por gentileza, abrir a edição para eu fazer uma pequena menção a esta diligência, mas não mudando as minhas conclusões. Voltou aqui a energia. Já habilitei a edição, Rubens. Olha, a primeira coisa que eu fiz aqui foi comprar um no-break e colocar no coisa, porque toda hora dá pisca energia elétrica aqui, e até que isso volta, cai tudo aqui. Mas vamos lá. Deixa eu fazer só uma menção aqui à diligência. E eu realmente entendo que o auto não tem salvação, né? Ele é improcedente, assim, não tem como salvar ele, né? Ele foi feito de maneira errada, a acusação é errada, a premissa é errada, as próprias fundamentos legais pelos quais se pede que se mantenha o auto, eles não existem, né? Não, se você se creditou nesse mês e não usou a matéria-prima até o final do mês, você tem que tornar o crédito. De onde que existe isso? Aí no mês que vem você usa a matéria-prima, não tem mais crédito, porque você é obrigado, você tem 30 dias para fabricar seu produto. Se você não fabricou em 30 dias, meu amigo, perde o crédito porque baixou uma lei aqui do Cosmos, né? Falando que você tem que se tornar o crédito em 30 dias, né? Claro que não existe nada disso, então não tem como manter essa acusação aqui. É uma leve menção à diligência e já estou gravando o voto aqui. Tem uma manifestação aqui da representação fiscal. Será que daria para passar para eles, Rubens, a palavra? Claro, eu vou escrevendo aqui. Pode passar, por favor. Pode passar? Claro, então sim. Tá bom. Aí o Pedro já vai se manifestando. Ok, senhor presidente. Deixa eu gravar minha manifestação aqui. Está gravado. Dr. Rubens quer ler o seu voto primeiro? Pode ler, por favor, doutor Pedro, o seu primeiro, que aí tá bom. Agiliza aqui. Então vamos lá. Então, eu trago algumas considerações a respeito do voto anterior também com relação à produção da autuada e falo o seguinte. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, o recurso de ofício há de ser provido. Então, o nobre juiz relator afirma em seu voto que a mencionada documentação fiscal foi emitida pelo estabelecimento autuado e não por sua filial. Esse fato contraria uma das premissas da acusação fiscal, segundo a qual todas as saídas praticadas pela autuada não seriam tributadas. Então eu falo aqui, contudo, o autor do feito não afirmou que todas as saídas praticadas pelo autuado não seriam tributadas. Note-se que a própria autuada afirma isso em sua defesa, ou seja, ela faz a produção dela, é sujeito ao ISS, enfim, tem decisão judicial que afirma que não é sujeito ao ICMS, mas ela também efetua vendas de mercadorias que são tributadas pelo ICMS e, portanto, ela teria que usar o crédito que ela tem. Então, o que a autuada fala? De toda forma, o impugnante também comercializa peças pré-fabricadas em situações que não envolvem uma prestação de serviço, ou seja, comercializa peças que não são fabricadas de forma personalizada ao cliente. Ótimo. Aí eu volto ao meu voto aqui, ao meu parecer. O que o autor do feito afirma é que 100% de sua produção estão fora do campo de tributação do ICMS, e, portanto, o crédito correspondente deve ser estornado. Então, trago aqui a acusação, que fala isso claramente, trago aqui o trecho da manifestação fiscal, também, que fala isso. Então, após a decisão de primeira instância, cancelando o AIM, esta representação fiscal teve o cuidado de pedir ao autor do feito que se manifestasse sobre os termos em que a autuação foi cancelada. E esse novamente corroborou o acerto da ação fiscal, quando deixa claro que apenas os valores de crédito que não possuem amparo em débitos de ICMS devem ser estornados. Cito aqui as folhas e a manifestação do autor do feito. E aí depois, convertido o julgamento em diligência para o autor do feito explicar os cálculos efetuados, este conclui que o AIM cobrou estorno até a menor que deveria ter sido corrigido. Então, esse erro que o doutor
mencionou ao final da manifestação do autor do feito, com todo o respeito, ele diz o seguinte: olha, eu não tinha dados o suficiente para fazer os cálculos como agora eu fiz e cobrei estorna menor. Então, o erro dele, erro entre aspas, é cobrar o estorna menor. Então, as folhas 447, o autor do feito é claro ao afirmar: assim, com a cooperação da Protendit, que é autuada, notificou a dar mais informações, pudemos elaborar os demonstrativos abaixo com exatidão do ICMS devido nas saídas e seus correspondentes créditos pelas entradas, e fez todo o batimento. Pois esse autuado detém tecnologia e ferramentas adequadas que permitiram mensurar todos os custos de cada produto fabricado, exatamente o que nos faltou à época de elaboração do AIM. Então, na mesma linha, as palavras do autor do feito, as folhas 448. Ele mostra os cálculos, mostra as planilhas, e a coluna H demonstra o ICMS que deveria ter sido estornado sem a contaminação do débito alheio às atividades operacionais do autuado. Embora tenha o contribuinte efetuado estorno de ICMS nas dias analisadas, estes não foram suficientes para expurgar de sua escrita o crédito excedente referente às entradas. E conforme acima se vê, na coluna H restam valores que não foram estornados pelo fisco ou pelo contribuinte. Estou eu falando agora, portanto, de rigor a manutenção da autuação, pois nenhuma dúvida há sobre a pessoa do infrator e a natureza da infração. Esses novos cálculos, sendo que eventuais imprecisões ou obscuridades na redação da acusação, são superadas pelo artigo 11 da 13957, que diz claramente que as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade, quando nele constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Assim somos pelo provimento do recurso de ofício com o restabelecimento do auto conforme lavrado inicialmente. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, retorna para o relator. Obrigado, presidente. Eu vou, em contraponto aí à manifestação do doutor Pedro, a quem eu cumprimento, sempre muito diligente, eu vou ler um trecho aqui da acusação fiscal, que diz o seguinte, da acusação lá na página 1, tá? Não de relatórios posteriores. Diz o seguinte: desse modo, de acordo com suas operações, escrituração fiscal e documentos acima citados, 100% da sua produção está fora do campo de tributação do ICMS. Tá? Isso é uma premissa da acusação fiscal. Contudo, em respeito ao princípio constitucional da não cumulatividade, em especial a falta de lei autorizadora de manutenção de crédito nessa hipótese, deveria o contribuinte ter estornado a totalidade do ICMS creditado ao longo dos períodos de apuração, que é mensal. Assim, para atender ao comando constitucional e também para cumprir ao que foi disciplinado na decisão judicial mencionada, o crédito permissível para esse contribuinte deve corresponder apenas e exatamente ao débito eventualmente ocorrido no mês de apuração. Tá certo? Então, a acusação fiscal parte do princípio que o contribuinte não pratica operação tributada, ele pratica. E o fiscal, então, criou uma regra que, a partir do entendimento dele da Constituição Federal, de que esse contribuinte deveria estornar todo o crédito que não correspondesse ao débito eventualmente ocorrido no mês de apuração, débito esse que o fiscal afirma categoricamente que não existe, que ele afirmou que 100% das suas saídas estão fora do campo de tributação do ICMS. Então, assim, eu entendo que depois o fiscal reviu isso e, digamos assim, fez uma nova acusação fiscal, com outros parâmetros, né? Ele percebeu que isso aqui não se sustenta, mas não é possível, né, manter isso aqui, né? E para mudar isso aqui, ou faz outro auto ou faz uma ratificação. Não tem como você trazer no meio do processo uma nova acusação fiscal e pedir para manter a antiga, né? Então, eu acredito que não tem como, tá certo? Então, eu estou mantendo, né, o meu voto de negar provimento de ofício, acompanhando o julgador monocrático anterior que entendeu da mesma forma. Então, é convênio ao doutor Pedro manter o meu voto pelo não provimento do recurso de ofício.
Ok, obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Eu acompanho o Rubens. Então, me restaram algumas dúvidas aqui. Talvez até o patrono possa esclarecer. Porque no regulamento a gente tem dois artigos relacionados aí com o tema, né? Tem o 66, que trata que é vedado o crédito em algumas situações, né? E o 67, que fala do estorno de crédito. Bom, se a autuada ela já tem uma decisão judicial dizendo que ela é não contribuinte, né? Então, acho que é o caso do 66, né? Que é vedado o crédito dela. Tá? E aí, agora, se ela é um contribuinte e às vezes ela faz alguma atividade que demanda estorno, aí é o 67, entendeu? Do regulamento. Então, eu não sei se essa atividade que ela... qual das atividades dela é preponderante? A matéria-prima que entra, comprada com nota, que ela se acredita, vai principalmente para que atividade? Vai para atividade que ela não é tributada ou que ela é tributada? Entendeu? Qual que é o principal dela? Ela tem que agir conforme o 66, que ela não tem crédito e posteriormente ela vendo que ela teve uma saída tributada, ela se acredita, ou ao contrário, entendeu? É isso que me ficou na dúvida aqui. Talvez o Rubens possa esclarecer também. Um minutinho só, doutor Ricardo. Pelo que eu entendi, que o doutor Ricardo falou, a empresa faz um controle de custos e estorna o crédito referente das saídas delas que não foram tributadas. Doutor Ricardo, é isso? Pode complementar, por favor. É isso mesmo. E essa condição de preponderância ela é imprevisível, porque é uma atividade muito sazonal. Se ela é contratada por uma obra muito grande, naquele período de apuração, ou naqueles períodos de apuração, ela dá mais saída não tributada. Se ela não tem nenhuma obra grande contratada, ela direciona todo o esforço produtivo dela para a venda de peças prontas. Então, essa situação ela é totalmente imprevisível no momento da entrada do insumo. Por isso que ela sempre adotou a regra de creditamento na entrada e posterior estorno, à medida que der saída não tributada. Tá? E essa discussão judicial, ela não necessariamente implica dizer que a preponderância é não tributada. Essa discussão judicial é só para que ela tire do alcance do ICMS quando as peças forem fabricadas por uma obra determinada, tá? Buscando uma proteção contra a cobrança do ICMS nessas hipóteses. Mas essa situação é imprevisível no momento da entrada, por isso que ela adota a sistemática do artigo 66. E ainda assim, se me permite dizer, essa questão também seria irrelevante, porque se o crédito for vedado na entrada pela preponderância, ainda assim o auto de infração seria inválido, porque ele está exigindo o estorno. E não a vedação ao crédito. Não é um auto de infração por creditamento devido, e sim por falta de estorno. Então, é exatamente esse ponto, porque assim, se for o caso do 66, aí realmente eu vou acompanhar o Rubens, porque aí a acusação está correta. É o 67, doutor Flávio. Isso. 67, exatamente, isso. A acusação é pelo 67, tá? É isso que o fiscal acusou, tá? Aí eu estou querendo entender se ele deveria ter acusado pelo 66, porque o que, pela citação oral, o patrão falou assim, ó, ele quer que estorna tudo, não tem direito a crédito nenhum, é zero direito a crédito. Se for isso, aí seria o 66, que fala o seguinte, é vedado o direito ao crédito e coloca as situações, né? Então ele não deveria ter se creditado. Mas se realmente ele deveria ter se creditado e deveria ter se tornado, então a acusação está correta. Aí eu vou na linha do que falou o doutor Pedro, tá? Que a acusação está correta, foi só uma questão de quantificação que estava incorreta, e aí no contencioso administrativo pegou-se a quantificação correta, o que é possível, entendeu? Tá, segundo o artigo 11. Se for isso, eu vou aí... Então, por isso que eu estou querendo entender. Aí, se assim, não, a acusação está errada, deveria ser pelo 66, tá? E aí a acusação está errada, realmente não tem o que salvar. Mas se a acusação tá certa, realmente ele deveria se acreditar de tudo mesmo, ele deveria se tornar, aí eu vou concordar com o doutor Pedro, entendeu? É por isso que eu estou querendo entender qual que é o fato. E o doutor, o patrono, até está me esclarecendo que realmente
Seria isso mesmo, não seria pelo 66, seria pelo 67. Tá? Porque eu tô na dúvida, pela satisfação oral, qual seria a acusação correta? Tá. Doutor Adolfo, quer complementar? Aí, agradeço aí para formar o raciocínio. Eu quero. Obrigado, Flávio. Eu entendi que o contribuinte ele tem duas atividades, a tributada e a não tributada. Quando ele compra, ele acredita porque ele não sabe para onde vai destinar. Exatamente. Quando é feita uma atividade não tributada, que é ISS, eles tornam o crédito. Qual que é o erro nisso? Não entendi. Não há erro nenhum. O fiscal é claro. O fiscal falou o seguinte: olha, você tem muito crédito. Vamos começar do começo. O fiscal chegou na empresa e falou: você tem muito crédito na sua escrita fiscal. Por que você tem tanto crédito assim? O contribuinte falou: olha, eu não debito a minha saída porque toda a minha produção, 100% da minha produção é sujeita a ISS, tem uma decisão judicial. Ok, então por que você tem tanto crédito? Aí o fiscal faz os cálculos e verifica, olha, você não poderia ter tanto crédito, porque se o que você compra, você usa numa atividade sujeita ao ISS, você tem que estornar. Perfeito, você estornou a menor. O fiscal fala claramente. Ele estornou vários créditos, só que não estornou no montante que deveria ter sido estornado. Aí o doutor Flávio converteu em diligente falando o seguinte: olha, por favor, esclareça para a gente melhor esses créditos. E o fiscal esclarece, está aqui, folhas 448, 447, enfim. Ele pega a GIA e fala: deixa eu ver tudo que saiu, deixa eu ver tudo que entrou, deixa eu ver o crédito do que saiu, que seria correspondente ao material que saiu, o material que entrou e que tem direito ao crédito. E ele fala claramente: olha, ele estornou parte deste crédito, mas não estornou o suficiente. E aqui ele fala, na coluna H, ele diz claramente: o que faltou ser estornado. Inclusive, o fiscal fala: olha, esta empresa tem condições de fazer um controle de custos detalhado, está aqui na manifestação dele, e dizer exatamente quanto usa em cada atividade que ele faz. E foi este novo cálculo, vamos dizer assim, que ele colocou aqui. E daí, quando ele fala no final que o doutor, o patrono, ressaltou o erro dele, na verdade ele fala o seguinte: olha, eu deveria ter feito talvez isso desde o começo, porque este cálculo que eu fiz agora é muito mais preciso do que o cálculo que eu fiz de início, e verifiquei até que ele estornou a menos. Eu cobrei no auto de infração a menos do que deveria ser estornado. Então está clara a acusação no seguinte sentido: ele tem direito ao crédito. Só que, posteriormente, com as atividades não tributadas pelo ICMS, ele deveria ter feito o estorno. Então, a acusação é clara: deixou de estornar o crédito. É isso que a gente colocou na nossa manifestação. E é isso que está acontecendo nos autos. Então, com todo respeito. Doutor, só um segundo que estamos em julgamento, doutor. Estamos em julgamento, eu quero chamar a dúvida. Então, o que o fiscal demonstra é que a relação entre saídas tributadas e não tributadas indica um percentual maior de saídas tributadas, aliás, menor de saídas tributadas, e o crédito está maior, é isso? Isso, exatamente. É exatamente isso que foi feito. Então, em relação aos valores originais, há uma divergência? Sim, há uma divergência. Por quê? Porque agora, com a nova notificação, com os novos custos, com as novas planilhas, com as novas informações dadas pela empresa, que ele notificou, a empresa passou, ele tem uma planilha aqui de 160 folhas. Ele recalculou os números, chegou ao número mais preciso. Mas, doutor Pedro, você está pedindo a manutenção do AI original. Ué, ele deveria ser até a maior, eu não posso pedir reformar os impérios. Sim, ele deveria ter feito direito no começo. Mas o auto foi saneado pela diligência. Não, ele não foi saneado, ele foi refeito. Não foi refeito. O fiscal fala: olha, eu cobrei até a menos. É uma questão de ponto de vista, doutor Pedro. Cobrei até a menos. Eu vou tirar em vista, então. Pode ser? É isso que eu ia perguntar. Pode ser. Eu ia perguntar se alguém quer retirar em vista, que eu acho que seria o caso, né? Eu vou também. Quer também? Tá. Tem a questão de liquidez do auto no momento da lavratura, que é um requisito. Não sei. Eu acho que a vista é interessante nesse caso mesmo, né? Esses pontos serem esclarecidos. Senhores, me permite só fazer um apontamento, só para que não fique dúvida de fato. A empresa jamais afirmou que 100% das atividades delas estão fora da incidência do ICMS. Muito pelo contrário, a empresa, desde o começo e desde as notificações de defesa, esclareceu que ela exerce uma atividade mista, dupla. Parte sob incidência do ICMS e parte sujeita à incidência ao ISS. Então, a premissa foi adotada
equivocadamente pelo fiscal lá atrás, não foi levado a erro pela empresa. E o segundo ponto, o fiscal jamais concluiu, inclusive no parecer da diligência fala isso, ele jamais concluiu que o auto original deveria ser maior. Na verdade, ele reconheceu que a empresa efetuava os estornos e não que deixou que deveria efetuar 100% do estorno, ele reconheceu que houve estorno. A única coisa é que ele não está permitindo levar o saldo de crédito para o período subsequente. Isso é o que está na tabela, as folhas 448 do processo administrativo. Se você pegar a coluna do saldo que não foi estornado pelo contribuinte, está integrando o saldo credor apurado e transferido para o período seguinte. Então, o que está falando é que, ao final do período de apuração, a empresa deveria zerar o saldo credor e fazer o estorno integral daquele saldo credor e não carregar para o período subsequente. Esse é o objeto da autuação que remanesceu para julgamento no recurso de ofício. Que é uma coisa que a gente não sabe de onde veio, né? Essa ideia. Vai ser esclarecido, então, as vistas já foram concedidas. As vistas foram concedidas, então vamos encerrar o julgamento, saindo em vista para o doutor Flávio e para o doutor Adolfo, e retornará, então, num outro momento, doutor Ricardo. Só acompanha a pauta. Tá bom. Acho que aqui, realmente, o caso, as vistas são bem-vindas. Então, agradeço, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, tenha um bom dia. Bom dia, até logo. Bom trabalho. Então, encerrado aqui o pedido de vista, e temos, acho que mais um, né? Um saiu, não iniciado, é o Maxion. Presidente, vou ter que sair. Está faltando encerrar, peraí. Vou ter que sair do EPAT e entrar de novo, tá? Porque aqui a luz sim. Eu só estou com o monitor agora e a tela sumiu com outro monitor ali. Tá, mas só tem mais um, então vai... Não, mas é rápido. Eu não vou sair da não. Vou sair do EPAT e voltar. Claro. Então, estou vendo aqui, encerrando o julgamento da indústria agro, também que estava aqui aberta. Então, nós temos aqui na pauta Maxion Wells do Brasil. Não temos mais advogados presentes, tá? Não temos mais sustentação oral. É o auto 5024-365. Doutor Adolfo é o relator, é um recurso de ofício. Não há advogado, então passo a palavra para o relator. Iniciando aqui os debates. Obrigado, presidente. Eu vou fazer o registro, mas é um caso simples, é um recurso de ofício. Alguns itens foram pagos. O remanescente diz respeito a um crédito indevido. O contribuinte alega que foi feito estorno, apresentagia, foi para o fiscal e ele concordou. Então, o auto foi cancelado por isso, é um recurso de ofício que eu estou mantendo a decisão negando o provimento ao ofício. Bastante simples. É isso mesmo, senhor presidente. A própria representação fiscal concorda com o não provimento do recurso de ofício. Estamos de acordo com o voto do relator. Sim, ótimo. Esse foi rápido. Tivemos hoje tantos debates, né? Hoje teve bastante, mas é bom, né? Eu acho, sempre analisando aí com bastante cuidado todos os casos, e as opiniões são respeitáveis. Então, só falta aqui o registro, né? Tudo certo aí, Rubens? Aqui vai e volta e tá complicado hoje a eletricidade aqui. E será? Não, chuva hoje não é. Não, aqui tem uma coisa que chama CPFL Piratininga, já teve CPI, não adianta, é isso o tempo inteiro. A luz cai e volta. Por isso que eu comprei os no-breaks, né? Que senão não tinha como. Senão é verdade, fazer trabalhar, né? Você viu que hoje só aqui já foram 2 vezes durante a sessão, né? Mas é isso. Voto registrado. Então, está registrado o voto, como o recurso de ofício não provido, né, com também a concordância da representação fiscal. Então, podemos encerrar os debates e passar já para verificar o quórum e a votação. A não ser que, mas a palavra está aberta aí para quem ainda quiser se pronunciar, se alguém não concorda, né? Mas a representação fiscal já concordou. Se o doutor Pedro concorda, quem é que vai discordar?
Verdade. Tá certo. Então, já está iniciando a votação. Então, todos acompanharam o voto do relator, inclusive a representação fiscal. E foi unânime recurso de ofício não provido no caso da Maxon Wills do Brasil. Então, com isso, nós encerramos a pauta de hoje, né? Encerrando o julgamento desse caso. E cumprida a pauta de hoje, bem debatido e missão cumprida por hoje, estaremos aqui na próxima semana. O Oswaldo pode encerrar a gravação.